nos colocar a serviço do Senhor e à disposição dele. Naquele dia, Débora, Juízes, capítulo 5, verso 1. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoim, entoaram um cântico. Já que em Israel os guerreiros soltaram a cabeleira e o povo espontaneamente se apresentou, bendizei ao Senhor. Ó reis, ouvi, ó príncipes, escutai. Ah, Senhor, eu cantarei, celebrarei o Senhor Deus de Israel. O Senhor, quando saístes de Seir, quando avançastes nas planícies de Edom, a terra tremeu. Troaram os céus, as nuvens desfizeram-se em água. Os montes deslizaram na presença do Senhor e do Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, não existiam mais caravanas. Aqueles que andavam pelos caminhos seguiam tortuosos atalhos. As aldeias estavam mortas em Israel. Estavam mortas até te levantaste, ó Débora, até te levantaste, mãe de Israel. Escolhiam deuses novos e a guerra batia às portas. Não se viam escudos nem lanças, e eram 40.000 em Israel. O meu coração volta-se para os chefes de Israel, como os voluntários do povo. Bendizei ao Senhor. Vós que cavalgais brancas jumentas e vos assentais em tapetes, vós que ides pelos caminhos, cantai, ao som da voz dos pastores, à beira dos bebedouros. Aí se celebram os atos juntos do Senhor, os seus atos de justiça pelas aldeias de Israel. Desperta, Débora, desperta. Desperta, desperta e entoa um cântico. Coragem, Baraque, levanta-te e domina os que te haviam aprisionado. Então Israel desceu às portas. O povo de Deus desceu por sua causa como um herói. Os príncipes de Efraim estão no vale, e a tua retaguarda, Benjamim, está entre os teus. Os chefes desceram de Maqui e de Zabulon, aqueles que levam o bastão do comando. Os príncipes de Zacar estão com Débora, e Neftali com Baraque. Pelo vale seguiu as suas pegadas. Nos clãs de Ruben, demoradamente se deliberavam, porque ficastes nos currais a escutar o assobio junto dos rebanhos. Galaade ficou no outro lado do Jordão, e Dan, porque vive nos navios. Asser permaneceu na orla do mar, e tranquilo habita em seus portos. Zabulon é um povo que enfrentou a morte, como Neftali nos planaltos do território. Os reis vieram combaterem. Os reis de Canaã combateram em Tenaque, à beira das águas de Meguido, mas não levaram dinheiro por espólio. Do alto dos céus as estrelas lutaram, e de seus caminhos lutaram contra Císara. A torrente de Quizon os arrastou, a torrente dos antigos tempos, a torrente de Quizon. Marcha, minha alma, ousadamente. Então os cascos dos cavalos martelaram o chão, galopam, galopam os seus corcéis. Maldito seja Meroz, maldito seja Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai, amaldiçoai os seus habitantes, pois não vieram em auxílio do Senhor, entre os heróis em auxílio do Senhor. Bendita entre as mulheres Jael, seja entre as mulheres que habitam em tendas, bendita seja ela. Ele despediu-lhe água, ele pediu-lhes água, leite lhe trouxeram, na taça dos nobres serviu-lhe creme.
Estendeu a mão para apanhar a estaca, à direita para alcançar o martelo dos trabalhadores. Então matou Císara, rachou-lhe a cabeça com um golpe e perfurou-lhe a têmpora. Entre os seus pés ele desabou e se estendeu. Onde caiu? Ali ficou sem vida. À janela, a mãe de Císara se debruça e espia através da grade. Por que tanto tardas o seu carro a vir? Por que são lentos os seus cavalos? A mais sábia das suas donzelas responde, e a si própria ela repete: é que sem dúvida demoram em repartir os despojos. Uma jovem, duas jovens para cada guerreiro. Finos tecidos, bordados e coloridos para Císara. Um enfeite, dois enfeites para o seu pescoço. Assim perece todos os seus adversários, ó Senhor. Aqueles que te amam sejam como um sol que se levanta na sua força. E a terra descansou 40 anos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá. Lembre-se de desligar os microfones. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar. Eu acho que não foi. Foi? Foi. Ah, tá certo. Vocês estão vendo? Tá Sim. vendo? Tá vendo? Sim. Então tá bom. Sim. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar um en passant pelo Antigo Testamento, né? O que seria, agora nós já não falamos mais de Bíblia hebraica, nem de Bíblia protestante, agora nós falamos de Bíblia católica. A Bíblia que nós usamos, aquela que, desde o século V, Jerônimo traduziu, a partir do texto grego cotejado com o texto hebraico, e chegou até nós a chamada Vulgata, a partir do texto da Bíblia dos 70, né, da Bíblia grega. Mas tem alguns textos aí da Bíblia hebraica. Então vamos lá. Então nós vamos partir de um trechinho, capítulo 4 da Constituição Dei Verba. O que nos diz? São 3 números da Constituição Dei Verbo, né? Primeiro, a questão da história da salvação escrita no Novo Testamento. Vai dizer o número 14. Deus, desejando e preparando com solicitude a salvação de todo o gênero humano, escolheu por especial providência um povo a quem confiar suas promessas. Então vamos lá. Deus deseja salvar o gênero humano do quê? Dessa perdição lá que narra o Gênesis. Deus criou um jardim onde ele plantou esse ser humano para a eternidade, para viver com ele para sempre, para se relacionar com esse Deus. E esse ser humano se desvencilha desse Deus porque abre o seu coração para ouvir a voz daquele que era o inimigo de Deus, ou seja, a tentação. Deus deu 2 mandamentos, e dos 2 mandamentos o ser humano não cumpriu um deles, que era não comer do fruto da árvore que está no meio do paraíso. A árvore do bem e do mal. Então, a salvação que Deus prepara, e é interessante, né? Deus prepara a salvação.
É ele quem toma a iniciativa. É ele quem vem ao encontro desse povo. É ele que envolve esse povo na sua misericórdia e no seu amor. É ele que oferece o que tem de melhor para esse povo. E é importante estarmos atentos a esse ponto, porque se não o estivermos, acontece exatamente uma dificuldade. Qual é? Nós nos colocamos como protagonistas da salvação. Ah, sou eu que vou buscar a salvação, sou eu que vou me salvar, sou eu que vou alcançar. Não. É Deus quem toma a iniciativa. E Deus escolhe um povo, ou Deus constitui um povo, para ser o povo da promessa. Então, aqui tem um detalhe importante, né? Este povo constituído não é um povo para guardar a promessa só para si. É um povo a quem Deus confia essa promessa e que eles devem ser sinal desta promessa no mundo. E essa promessa tem dois suportes muito fortes. Quando falamos de tradição judaica, ou de chamado, de aliança com Deus, nós acabamos citando muito Abraão. Quando se fala do texto bíblico, a força está em Moisés. Moisés é a figura pela qual o texto se origina. Né? Como os livros principais, os 5 primeiros, são os chamados livros de Moisés, então a Bíblia do Antigo Testamento é identificada com a figura de Moisés. Mas não podemos nos esquecer que o chamado primeiro é a Abraão. É dele que vai surgir esse povo. Não foi a Noé, não foi a Ló, não foi a tantos outros. Esse chamado foi a Abraão. Então, tendo estabelecido a aliança com Abraão e com o povo de Israel por meio de Moisés, revelou-se ao povo escolhido como único Deus e verdadeiro. Então, Deus tem essa característica, né, de mostrar, de apresentar seu povo como único. Essa unidade, ou essa manifestação única de Deus é muito importante, porque são raras ou quase inexistentes as religiões monoteístas fora do judaísmo, cristianismo e islamismo. Né? Que o cristianismo e o islamismo muito posterior ao judaísmo. Então, o judaísmo será a única religião de um Deus único. E isso será, ao mesmo tempo, um problema e uma solução. Uma solução porque seria muito fácil servir a esse Deus que é único. E qual o problema? Será que um único Deus consegue olhar por tudo? Eu posso falar uma coisa assim. Eu acredito que muitos de nós que aqui estamos, ou que podemos assistir o vídeo, já pensamos que talvez Deus sozinho não vai conseguir cuidar de todas as coisas. Porque é muito trabalho para um Deus só. E é exatamente aí que assenta a beleza dessa reflexão, a beleza dessa revelação. Deus revela-se como único. Não precisa um Deus para a criação, um Deus para a fertilidade, um Deus para a guerra, um Deus para a colheita. Não. Eu sou Deus. Ponto. Todas essas coisas
estão inseridas um outro arcabouço, mas o arcabouço da divindade é ele é Deus. Em palavras e obras, de tal modo que Israel pudesse conhecer por experiência os planos de Deus sobre os homens. Então, Deus não só fala, mostra-se, mas ele vai fazendo sinais diante desse povo, né? Vai conduzindo este povo através de sinais, né? Através de propostas, de estruturas, de buscas, né? Para que esse povo compreendesse claramente quem ele era. Parece para nós um pouco simples imaginar que Deus vem, se revela, fala que ele é Deus e está tudo resolvido. Mas nós já cremos. Agora, se não cremos, por que que como que seria o fato de Deus chegar e dizer, olha, eu sou isso daqui, vocês têm que crer nisso? Não seria nem tão simples e nem tão fácil assim. Por isso que Deus vai fazendo um caminho paulatino com este povo, né? Para que esse povo fosse o reconhecendo. E precisamos lembrar que esse povo vem de todos os lados, né? Vem da Caldeia com Abraão, toda a tradição nômade, né? que é caracterizada ali em Abraão. Vem com Jacó, que já tem uma característica totalmente diferente da característica de Abraão, né? Jacó se estabelece na casa de Labão, seu sogro, tem a sua esposa, cultiva as ovelhas, cria filhos, gera, forma ali uma grande família. Então, se Abraão tinha a característica de um povo nômade que andava no deserto, Jacó tem a característica de um povo estabelecido, que cultiva, que cria, que forma a família, que constitui a vida, que se organiza, né? Estes dois povos se encontram ali nesse povo de Deus. Fora disso, vão entrar inúmeras outras realidades no meio desse povo. Nós nunca podemos imaginar que esse povo de Israel, até aí o período de Davi, nesse processo aí do reinado, seja um povo que tem uma pureza muito grande. Mesmo Davi vai acrescentar no meio do povo pessoas estrangeiras. Então, este povo de Deus, ele não é um povo porque é uma raça. Ele é um povo porque ele é detentor de uma promessa. E essa promessa foi confiada por Deus. E Deus vai constituindo este povo nessa diversidade de raças e de povos. Imaginemos, esse povo vai para o exílio. Dá uma passadinha aqui rápida. Esse povo vai para o exílio aqui em 587 e fica lá até 538, ou seja, quase 50 anos. Então, quer dizer que nestes 50 anos, habitando na Babilônia, e o outro povo fora da Babilônia, ainda Israel, os que ali sobraram, não houve mistura entre povos? Claro que existiu. Então, não é que esse povo conservava uma pureza irreparável, mas o que eles deveriam, que é isso que Jesus vai reforçar muito, né? O que eles precisavam conservar era a aliança com o Senhor. Compreender mais profundamente, ouvir a Deus, quer por ele mesmo, quer pelos profetas, e assim essa palavra, essa revelação, essa clareza de um Deus que escolheu um povo para si, um povo para constituir a sua promessa de salvação.
um povo para difundir por sobre a terra o seu projeto. A economia da salvação, ou seja, a forma como essa salvação se executa, acontece, de antemão anunciada, narrada e explicada pelos autores sagrados, encontra-se escrita no Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Então, aquilo que ali está escrito, a igreja assume de antemão como sendo a palavra que Deus narrou, anunciou e explicou para aquele povo da promessa, né? Para aquela tradição. Por mais que vocês possam ouvir o padre dizer que o texto de Gênesis ele foi composto muito posterior, o texto de Êxodo não foi composto por Moisés, mas sim pelos seguidores de Moisés, e de uma forma posterior no período de Esdras, isso não significa que o texto perde a sua veracidade enquanto palavra de Deus. Mas no momento em que ele vai ser consignado de forma escrita, essa questão se torna mais clara e mais presente. O próprio Deus apresenta a sua proposta, e apresenta a sua proposta a partir do texto. E este texto não como um texto escrito só para ser a palavra psicografada, mas é a palavra revelada, ou seja, é uma palavra que foge do texto só e que fala àqueles que ali estão, ou lendo, ou meditando, ou contemplando essa palavra. Por isso, estes livros divinamente inspirados conservam um valor perene, ou seja, um valor eterno, um valor que não se tira. Tudo quanto está escrito para a nossa instrução está escrito para que, por meio da paciência e consolação que nos vem da Escritura, tenhamos esperança. Então, o texto ali que se conserva é esse texto que, na sua eternidade, ele vai se constituindo. Eu li para vocês o Cântico de Débora. Esse cântico, possivelmente, é um dos primeiros textos escritos da Sagrada Escritura. E, possivelmente, ele foi escrito no mesmo tempo que ele foi dito. Quando? Por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Então, como que nós podemos olhar e dizer um texto desse que sobrevive por todo esse tempo, ou ele sobrevive em virtude de uma boa conservação, ou ele sobrevive porque a ação de Deus o permite, o possibilita e faz com que esse texto chegue até nós. 15º número da Dei Verbum. A economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar, a anunciar profeticamente e a simbolizar com várias figuras o advento de Cristo e do reino messiânico. Então, aqui vamos dar uma parada. É muito significativo que tenhamos essa clareza, pois a leitura da Sagrada Escritura feita pela Igreja Católica, ela tem o Cristo como fundamento, o Cristo como a base fundante, e dele a revelação primeira, e dele todas as outras coisas estão em volta. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu preciso ler consciente de que as promessas de Deus se realizaram em Cristo. Ele é o princípio, o fundamento de tudo aquilo que o Senhor deseja estabelecer em nosso meio. Ele é a figura maior, é a revelação de Deus. Então, tudo aquilo que o Antigo Testamento traz
prefigura, anuncia, prepara um povo para acolher este Cristo. Tanto que os antigos, até pelo menos o século II, utilizavam quase que pura e exclusivamente os textos do Antigo Testamento como as Escrituras. Não utilizavam o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em execução, estava sendo confeccionado. Mas naquele Antigo Testamento, eles já vão ver a presença de um Deus que vem ao seu encontro. De um Deus que é o pastor, de um Deus que acolhe, de um Deus que fala, de um Deus que caminha com este povo. Então, quando se ouve que o Antigo Testamento vem preparar a vinda do Cristo e o reino messiânico, pode soar de uma forma assim: ah, isso é uma invenção. Não é uma invenção, porque a igreja desde sempre leu o Antigo Testamento a partir do Cristo. Diferente das igrejas protestantes. Os protestantes não vão aceitar a leitura do texto a partir de Cristo. Então, eles passam a ler o Antigo Testamento como Antigo Testamento. E esse texto tem uma diferença, né? Ele ganha uma força moral muito grande, né? Pelo conjunto de leis que o Antigo Testamento traz, se torna um texto de uma estrutura moral e de costumes muito rígido. Por isso que muitas vezes os grupos mais fundamentalistas gostam, ou as interpretações mais ao pé da letra gostam de dedicar-se ao estudo do Antigo Testamento. Mas os livros do Antigo Testamento, segundo a condição do gênero humano, antes do tempo da salvação estabelecida por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com que Deus, justo e misericordioso, trata os homens. Então, o texto expõe isso. Quem é este Deus? Quem é o ser humano que Deus criou neste mundo? Ali está presente isso. E como Deus, nesse caminho, vai estabelecendo um caminho de vida com este ser humano, exatamente para que ele descubra a beleza desse projeto que Deus deseja estabelecer. A beleza que está presente nessa perspectiva, né? Nessa proposta de Deus. Tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, guarde essa frase que daqui a pouco eu vou voltar nela, revelam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Se você quer entender como Deus age, leia, por exemplo, Juízes, Josué, Êxodo. Você vai percebendo, né? Quem é esse Deus? Como ele vai agindo? Gênesis, né? Como esse Deus vai manifestando a sua verdade, a sua aliança, o seu projeto, como ele vai caminhando com esse ser humano e lhe mostrando o caminho a ser seguido, né? Como ele faz questão de estar junto, de ser o companheiro. Deus não é aquele que manda o recado, Deus é aquele que está lá. Por isso, os fiéis devem receber com devoção estes livros que exprimem o sentido de Deus, nos quais se encontram 3 pontos fundamentais. Isso está no Antigo Testamento. Sublimes doutrinas a respeito de Deus. Uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces, nos quais fielmente está latente o mistério da nossa salvação. Então,
o texto ou o sentido desse livro, o que ele quer mostrar, né, é que nós possamos conhecer melhor esse Deus. Que nós possamos abrir os olhos, os ouvidos para contemplá-lo de alguma forma, né? Para contemplar o seu amor e a sua misericórdia por nós, né? Para contemplar a beleza deste Deus que vem ao nosso encontro, né? Deste Senhor que está conosco, que é um Deus conosco. Então, contemplar esse Deus é abrir-se para fazer essa experiência de vida com Ele e descobrir esse tesouro admirável que nos é oferecido nas preces e nas orações. 16º número, né? A unidade dos dois testamentos. Foi por isso que Deus, inspirador de todas as coisas, inspirador e autor dos livros, dos dois testamentos, dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Então, há uma relação muito clara entre os dois textos. Não é uma relação nem de oposição, não é uma relação de uma verdade, uma mentira, mas é uma relação de construção, né? De projeto que vai se edificando e se construindo a partir da perspectiva que é apresentada. Pois, apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, os livros do Antigo Testamento, ao serem integralmente assumidos na pregação evangélica, adquirem e manifestam sua plena significação no Novo Testamento, quer por sua vez, iluminam e explicam. Então, o processo de relação é um processo tão íntimo que, mesmo Cristo tendo constituído essa nova aliança a partir do seu sangue, o Antigo Testamento, os textos dele, foram assumidos muito claramente pela pregação dos apóstolos. Então, é importante ter essa clareza de que o texto não ficou perdido. O texto foi envolvido por esse projeto que o Senhor assumiu desde o início. E que os seus discípulos e apóstolos também assumiram e testemunham aqui e acolá. Para nós, o Antigo Testamento não tem nada de ser desprezado. A questão é a forma como ele é abordado. Vamos dar uma olhadinha nas Sagradas Escrituras. Pega esse texto de 2 Reis, capítulo 2, versículos de 23 a 24. 2 Reis vem depois de Samuel. Então, 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos de 23 a 24. Está narrando aqui o texto. Meu Deus. A Eliseu assume agora a função no lugar de Elias, e Eliseu está passando, então, saindo daquela cena famosa que as águas estão contaminadas, os animais morrem, e aí Eliseu passa lá, pede um pouco de sal, mistura a água e essa água passa a ter vida novamente, né? Vai dizer o texto no número 23. De lá subi a Betel, onde, pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombavam de Eliseu, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então saíram do bosque 2 ursas
e despedaçaram 42 deles. Olha, esse texto deve falar assim: nossa, como o profeta deve amaldiçoar assim uma criança e não entender que as crianças cometem esses erros e tal. Quando aqui fala, né, no item 15, que tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, então aqui é uma imperfeição do texto. Não porque o texto está errado, porque pode ser que Eliseu tenha feito isso mesmo. Mas este texto, o texto sagrado, não deveria apresentar, por exemplo, a morte dessas crianças, fruto de uma maldição que Eliseu joga em cima deles. Então, aqui demonstra o que nós chamamos de texto de perjúrio, né? Texto de maldição. Quando você pega Gênesis 9, é um outro texto que também beira isso. É o primeiro texto da Bíblia, Gênesis 9, verso 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três foram filhos de Noé. Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha, bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Como Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu fora a seus irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram o manto, puseram-no sobre os seus próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube o que lhe fizera seu filho mais jovem, disse: Maldito seja Canaã, que ele seja para os seus irmãos o último dos escravos. E também disse: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Sem, que Canaã seja seu escravo, que Deus dilate Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Então, a maldição aqui que Noé joga sobre o seu filho não tem culpa nenhuma do filho. O pai estava nu dentro da tenda, ele entra e encontra o filho. Ele encontra o pai nu. Então, são esses textos imperfeitos. Um outro exemplo, Gênesis 19, 30 a 38. É um texto também bastante estranho. Só para contextualizar, a esposa de Ló vira uma estátua de sal, as duas filhas fogem com o pai, vão chegar numa região, né, a região de Segor, e ali ele vai se estabelecer com as suas duas filhas. Eu não vou ler o texto, porque o texto é muito longo, né? Mas a filha mais velha diz: nosso pai já está velho, ele não tem descendente, então é melhor que a gente dê vinho, se deite com ele e gere descendente para o nosso pai. E sugere isso à mais nova. E executa isso. Elas dão vinho ao pai, e aí vão lá, tem uma relação sexual com ele, depois a outra no outro dia faz a mesma coisa, e as duas ficam grávidas. É um texto que contém aí talvez uma transição, uma narrativa que até ela se torna, vamos dizer assim, desnecessária. Porque não tem. Elas dão a descendência para o pai, mas que sentido? Uma filha ter relação com o pai, isso é incesto. Então, como constrói esse caminho torto, né? Eu quis dar esse destaque a essa perspectiva, porque
O texto sagrado ele é inspirado. São homens e mulheres, alguns textos são escritos por mulheres, que, principalmente no Antigo Testamento, iluminados por Deus, redigem o texto. Mas essa redação comporta a sua perspectiva, né? A sua forma de organizar, de compor, de falar sobre esse texto. Né? Então, envolve muito do que a própria pessoa traz. Por isso que, por vezes, o texto tem alguns contornos que não são contornos significativos, né? São contornos um pouco imperfeitos. Então, eu acho importante destacar, assim, a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque tem horas que ela entra em alguns pontos que é difícil a gente trabalhar, exatamente porque esses textos são textos que não estão neste escopo maior, que é o escopo da salvação. Essa linha do tempo, ela não é das melhores que tem, mas eu quis, pelo menos, para a gente ter uma ideia do que seria a constituição dos textos do Antigo Testamento, né? Então, os patriarcas estariam aqui 2.000 anos antes de Jesus, né? O Êxodo estaria bem depois. Muitas vezes se acredita que Abraão saiu em 2, 3 dias, chegou a Canaã, e aí depois nasceu Isaac, depois nasceu Jacó, logo já foram para o Egito e voltaram. Não, isso foi um processo de constituição de um povo. Por isso que eu falo dessa grande transição que vai acontecer nessa soma de vários povos até constituir esse povo de Deus, até abrir-se ou inaugurar essa perspectiva de povo de Deus. Então é importante ter essa consciência, né? Há um caminho aí que precisa ser percorrido, ou que precisa ser entendido, e esse caminho aí é significativo, né? Êxodo, Juízes, depois nós vamos ter o período dos reis, que é o período de Saul, Davi e Salomão. Depois nós vamos ter o outro período, que é a divisão do reino, que é o reino de Israel, Elias, Eliseu, Amós, Oséias. Depois nós vamos ter outros profetas no reino de Jerusalém ou de Judá. Depois nós vamos para o exílio da Babilônia. Passado o exílio da Babilônia, retornam no tempo de Esdras e Neemias, reconstroem tudo, e aí vão constituir, de modo especial nesse período aqui dos persas, a importância dos textos, né? Precisamos organizar estes textos bíblicos. Então, os textos bíblicos são organizados e logo eles são mandados nesse período grego para Alexandria, exatamente para ser depois, posteriormente, traduzido, né? Então, aqui nós temos um pouco dos patriarcas, passando por Êxodo, Juízes, Deuteronômio, Levítico está bem aí. Depois passando pelos profetas que vão nos narrando a história destes reis na sua totalidade, e alguns livros históricos também. Passa pelo reino do norte, o reino do sul, o exílio da Babilônia, o exílio dos assírios, o tempo dos macabeus, e aí os tempos dos persas, e depois os macabeus, e aí o período romano, que já marca a chegada de Cristo, né? a entrada de Cristo. Então, há um processo. As datas, elas são bastante complexas, tá? Não é
não é tão preciso assim. Nós temos uma precisão a partir aqui do exílio da Babilônia. Como que os textos são, como que a Sagrada Escritura é composta, né? Nós vamos falar de algumas partes: Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e proféticos, né? Nós começamos com o Pentateuco. Lembrando, então, que o Pentateuco é uma criação posterior, possivelmente, deste segundo período de reinado, que é quando Israel retorna ali no período de Esdras e Neemias. Possivelmente é ali que os textos vão ser redigidos com maior precisão. Como que esses textos poderiam existir antes? Às vezes as pessoas se perguntam como um texto existia antes, desvinculado de estar dentro de um livro. Possivelmente esses textos eram histórias. Por exemplo, o dilúvio, a Torre de Babel, daria IN texto, é que eu não me lembro bem. Mas esses textos estariam em pequenos recortes, ou eles eram contados com tanta intensidade que isso marcava a decisão daquele povo, e o povo lembrava desse texto cotidianamente. Essa imagem que vocês veem é a imagem do Monte Sinai, ou também chamado Monte Horebe, o Carmelo. O Pentateuco, então, 5 livros, Penta 5. O primeiro deles, que é o primeiro livro da Bíblia, é o Gênesis. Foi o primeiro a ser escrito, padre? Não, 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 não. Ele foi escrito posteriormente, mas ele vigora como primeiro texto. Junto a ele aparece na sequência o Êxodo, então a parte histórica importante, né? Começa com a criação e aí vai abrindo a experiência. O Êxodo, o Gênesis, acaba sendo o livro mais compacto, né? Porque ele não vai narrar os fatos linearmente, ele vai trazer fatos e vai juntá-los e apresentá-los. Seguindo de Gênesis, Êxodo, nascimento de Moisés e toda a questão relacionada com essa estada no Egito e essa saída do Egito. O projeto que é apresentado, a realidade que é apresentada. Levítico e Números, leis. Leis que regem e que organizam a vida desse povo, né? Leis que eram necessárias, já que esse povo não tinha comando, precisava de alguém para comandar. O que rompe com todo esse processo, essa característica inicial do Pentateuco é o Deuteronômio. Porque o Deuteronômio, mais do que narrar leis, o Deuteronômio retoma a história de alguma forma, né? O autor deuteronomista, ele quer contar uma história, ele quer narrar esses fatos. E muitos deles já estão nos livros anteriores ou nos livros proféticos. Mas ele insiste, né? O redator insiste na importância. A obra histórica deuteronomista seria possivelmente um texto que tende mais a ficar o histórico do que o Pentateuco, mas aí pertence ao Pentateuco mesmo. É o conjunto dos textos mais sagrados judaicos, né? Porque ali está todo o ensinamento sagrado, e realmente ele traz princípios bastante basilares da nossa fé, né? Da fé cristã mesmo. Outros são os livros históricos, e aqui nós temos a primeira dificuldade. Quando vocês veem Josué e Juízes, 2 ótimos textos que nos narram essa perspectiva histórica e teológica
bastante mesmo ligado à veracidade desse povo, né? Os textos realmente são textos que chegam muito próximo do que aconteceu, tanto em Josué como em Juízes. Josué é a continuação de Juízes, ou melhor, Juízes é a continuação de Josué. Depois, nós vamos ter como histórico dois textos importantes. Esdras, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2. Eu só descrevi nessa forma para dizer a sequência que vai. Por que Samuel 1 e 2 e Reis 1 e 2 são importantes? Porque eles vão contar um conjunto da história deste povo de Deus, da qual nós não conseguimos conhecer, exatamente porque não tinha quem difundisse a importância que ele tinha nele. Então, Samuel e Reis vão descrevendo partes, principalmente Samuel, que é bastante detalhista, ele vai construindo esse projeto de adesão à proposta de Deus, né? Ele vai fazendo isso. Ele faz a experiência e vem construindo na sequência. Reis é a mesma coisa, só que Reis, ao invés de falar dos dois reis, o reino do sul e o reino do norte, o livro de Reis acaba olhando muito para o reino do norte, que vai ser o reino que vai ser destruído logo. Né? Crônicas um pouco reproduz a perspectiva do livro da obra histórica deuteronomista, né? Vai contando um pouco ali a história de uma forma mais ampla, né? Não tem uma questão mais complexa. Esdras e Neemias estão ali num conjunto, né? É difícil estabelecer quem está aqui ou acolá, mas nós sabemos que é a partir deles que a Sagrada Escritura passa a assumir este corpo que ela tem hoje. E com certeza, eles que vão consignar o texto escrito, eles que vão abrir todo um projeto judaico, eles que vão constituir toda essa organização está em cima de Esdras e Neemias. Tobias não é um livro autoral, Tobias é um livro como que eu poderia dizer, é mais um livro sapiencial do que um livro histórico, e ele tem uma característica de novela muito forte. Né? Tobias vai exatamente contar uma história de um povo que está vivendo longe de Israel e precisa manter as suas tradições. Né? Então, como trabalhar isso? Judite, outra novela, que é um texto que não tem no texto dos protestantes. É uma novela para nos falar da força dessa mulher, né? Uma invenção literária. Esther é realmente um livro que narra um tempo deste povo. E Macabeus, que narra as revoltas aí contra a invasão em Israel feita aí pelos romanos e por outros grupos, né? E isso causa um mal-estar, né? Porque a população judia não volta mais a ser judia. Quando ela está começando a se preparar, surge uma situação. Então, os livros históricos aqui, eles não perpassam uma estrutura histórica, por mais que alguns tenham, mas eles se constroem numa organização que parece que rompe que esses são os textos que contam a história de Israel. Mas no real falta aí toda a narrativa de outros, né? Que não sejam, no caso, os autores sagrados. Mas ali nós temos esse conjunto de textos que vão narrar para nós
essa história desse povo, né? Essa decisão, esse projeto. Aí nós damos um passo nos livros sapienciais. Os livros dos sábios são livros que brotam de uma experiência existencial, ou seja, a pessoa adentra com muita profundidade aonde na existência humana, né? Esses sábios eles entram assim na raiz da nossa existência e aí vai nos dando pílulas de capacidade, de busca, de vai nos questionando sobre a nossa existência, né? Os livros sapienciais são livros que adentram a existência humana. Eles não são só livros para ensinar isso, ou aquilo outro. Eles são livros exatamente para chegar nas pessoas. Né? Pensamos em Jó, toda a questão da retribuição. Pensemos, por exemplo, em Cântico dos Cânticos, que narra o amor de um homem por uma mulher, prefigurados aí no amor de Cristo pela igreja, mas narra. Gosto muito dos provérbios, acho que os provérbios fazem uma forma de ler a Sagrada Escritura bastante leve, né? O Eclesiastes também são grandes ensinamentos que vão sendo comunicados. O livro da sabedoria e o Eclesiástico são dois livros um pouquinho mais pesados, porque exatamente eles trazem, de uma forma ou de outra, um conhecimento que talvez precisa aí de uma maior experiência, né, de uma maior reflexão. Mas todos os textos são muito bons. Por anos e anos, sempre se fantasiou o Cântico dos Cânticos a partir do amor de Cristo pela sua igreja. E que nós precisávamos sair em busca desse amado. Mas hoje a leitura já comporta aí outras explicações. Mas o sapiencial é muito interessante, né? Porque é ele que vai agir exatamente na agonia das pessoas, né? Os textos sapienciais têm esse intuito. Depois nós vamos para os proféticos. Eu só dividi em partes porque ficava mais fácil, mas começamos com os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, as Lamentações de Jeremias, Baruque, Ezequiel e Daniel. Significa que eles apareceram nesse período? Não, não apareceram nesse período. Então, o que por que eles estão aí, se eles não estão na sequência? Exatamente porque eles são considerados os profetas de mais renome em Israel. Então, eles vão estar agrupados aí nesse movimento. Tanto Isaías, Jeremias, Baruque, Daniel e Ezequiel. Por mais que muitos deles nem sequer se encontraram, porque são de tempos diferentes. Mas os livros proféticos, o profeté é aquele que realmente se dispõe a comunicar a palavra de Deus. Então, estes profetas são profetas que escreveram textos muito maiores. Né? São textos mais extensos, vamos assim dizer, por isso que eles estão reunidos aí. Depois vem os outros 12. Oséias é muito mais antigo. Joel é mais um texto explicativo do que um profeta mesmo. Amós, um belo texto de Amós, uma profecia muito bem enraizada. Abdias, Jonas, Miqueias. Jonas não é Sagrada Escritura, não é Sagrada Escritura, não, desculpa. Jonas não está no escopo dos livros proféticos, Jonas está no escopo dos livros históricos, porque o que ele faz é narrar uma história de alguém que
não deseja ir, Deus chama, foge de Deus, vai, vem, vai lá e faz, e a coisa acontece, né? Isso é Jonas. Miqueias, todo mundo ouve falar dele no fim do ano. Num, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O único que está aqui na sequência para dizer que é mais para o fim seria o Zacarias, que realmente deveria estar nesse universo. O que eu quis trazer para vocês é a importância de nós compreendermos que esse conjunto dos textos bíblicos, eles não compõem uma ordem cronológica, porque se fosse por na ordem cronológica, Amós estaria primeiro do que Oséias. Nós poderíamos ter esse cântico de Débora que eu acabei de ler como um cântico anterior a Gênesis, Êxodo e Levítico. Por que eu li esse texto de Débora para vocês? Este texto de Débora é uma... Como que eu poderia dizer? Débora é uma sacerdotisa que realmente será usada por Deus exatamente para fazer a obra que ele deseja que ela faça. Então, ela vai libertar o seu pai, vai libertar o seu povo. Então, ela organiza o exército todo para enfrentar o povo no período das tribos. E essa espontaneidade que brota nessa perspectiva, ela é muito interessante porque podemos pensar que eu vou fazer só o do meu interesse e pronto. Se o aluno souber fazer bem, se não souber fazer, amém. Mas é exatamente ali que o texto de Débora vai nos fazer um convite, que é preciso que a gente abra o nosso coração para o Espírito agir. Então, Débora, como uma mulher que vê as coisas além, ela estabelece esse contato com Deus quando o povo tinha fechado o coração para Deus. E esse texto é importante, por isso que eu li, porque esse texto foi escrito naquele período. No período que Débora disse aquelas palavras. Então, a força que ela tem é algo impressionante no texto bíblico. Para nós dizermos, nossa, as mulheres são desprezadas. Claro, elas não ocupam os lugares principais, mas ela recebeu um chamado, uma vocação, e ela se decide a ir. Se decide a construir junto esse projeto. Então, Débora, para nós, é um dos textos, principalmente na teologia bíblica, mais antigos e que tem-se aí um respeito interessante, por mais que é um texto que está dentro do livro de Juízes. Só para finalizar, um texto para vocês verem como ele existe há muito tempo, o livro de Juízes, por exemplo, possivelmente eram pequenos folhetinhos que eram distribuídos para as pessoas lerem em outros momentos. E esses textos favoreciam aí o crescimento do processo de contato, de descoberta e de continuidade daquilo que foi revelado, que foi apresentado. Né? É importante trazermos essa clareza de que a nossa salvação consta aí nesse conjunto, mas é preciso que a gente reflita, medite, aprofunde, vivencie essa questão. Né? O Antigo Testamento, então, é algo fundante para a nossa fé e ela dá uma base para que a gente possa caminhar com tranquilidade.
Eu acredito que eu já passei do meu horário, para variar, e agora eu queria ouvir vocês. Deixa eu parar aqui. Eu não quis falar sobre história de Israel, nada disso, porque eu queria tratar do texto. Possivelmente, como eu vou ter que expandir um pouquinho, a gente pode até parar e falar, vamos fazer uma história de Israel e narrar aí um pouco. Pode ser que a gente caia num buraco, mas eu espero que não. Mas eu gosto muito de falar da história de Israel. Só que falar da história de Israel é tentar entender de onde essa história surge, né? Porque nós precisamos ter, por exemplo, uma noção mínima, né, do Antigo Testamento. De toda essa história que você ouviu falar na sua vida sobre o povo de Israel, você sabe qual que é o primeiro sinal histórico provado que nós temos? Está perto de Esdras e Neemias. Não existe, por exemplo, relatos falando sobre a existência de Davi. E aí a gente vai dizer, ou vai ouvir a Bíblia dizer que ele é um grande rei. É a mesma coisa quando eu falo que o meu time é o melhor do mundo. E é o melhor do mundo, mas é a exaltação que eu faço dele. Quando o povo diz de Davi com toda aquela suntuosidade, era para esse Davi estar cantado em verso e prosa e narrado nos outros povos. Nós não temos. Nós temos um escrito gigantesco lá, uma pedra, que está escrito que o povo, um tal de um povo judeu, passou pelo Egito, mas não sabemos nem se Moisés era Moisés ou não era, porque historicamente nós não temos. É por isso que, para entrar na história de Israel, nós precisamos aí entrar com vitalidade. Certo? Pelo jeito, hoje o povo está todo quietinho e comportado. Eu preciso acertar com vocês umas coisas enquanto vocês não decidem perguntar nada. Semana que vem nós temos, seria 24 e a próxima seria 31. Eu estou com um probleminha de confissões. Depois nós vamos entrar ali. No 7 eu poderia, não teria problema, mas eu acho que ia ficar muito picado. Então eu queria combinar com vocês que nós ficamos de hoje e voltamos no 21, ou seja, depois da Semana Santa. Porque assim vocês ficam de folga para rezar durante esse tempo da quaresma. E aí nós retornamos no dia 21 de abril, né, que é o feriado. Para mim não tem problema de ser feriado, porque eu vou estar em casa mesmo, sem nenhuma dificuldade. E aí a gente retoma com o livro o Novo Testamento, para fazer a mesma passagem pelo Novo Testamento. E aí nós decidimos, ou a gente encerra aqui isso, ou fala um pouquinho mais aí sobre a história deste povo a partir das Sagradas Escrituras, né? Pode aí trabalhar um pouquinho mais. Certo, dona Thalita, minha chefa? Padre Maria. Padre, eu fiquei bastante confusa quando o senhor citou, apesar do Antigo Testamento conter também coisas imperfeitas e transitórias. Então, as duas passagens que o senhor citou, duas das três, eu conhecia. Se por acaso você é questionado sobre essas passagens, como é que você consegue explicar isso? Eu não consegui. E depois eu queria perguntar ainda uma coisinha sobre se você é perguntado sobre isso, é a partir daí que você consegue dizer. Muitas pessoas que falam que a Sagrada Escritura é ruim usam esse texto de Eliseu, né?
que Eliseu mandou as duas ursas matarem as crianças, né? É um texto extremamente trágico, né? Uma coisa assim, é uma coisa triste. Então, mostra o quê? O texto não aborda somente a perspectiva divina desse povo, ou a perspectiva sagrada desse povo, mas relata também as suas dificuldades. Poderíamos ir lá em Mateus, genealogia de Jesus, e olhar para Tamar, Raabe, Ruth, e dizemos assim, essas mulheres não são mulheres de boa vida, né? Não são mulheres muito certas para estarem na genealogia de Jesus. E Mateus fez questão de fazer essas mulheres aparecerem aí. Ele não precisaria dizer dessas mulheres, mas os textos dessas mulheres estão na Bíblia. A Ruth, que coça os pés do Boaz, e quando coça os pés significa que se deita com ele. A Tamar, que engana o sogro, se não me engano, e se deita com ele. Então, um texto que relata, assim, a beleza e a questão daquilo que é cru, né? Daquele povo, aquele que mostra, que expõe aquilo que também não é bonito naquele povo. Tá. E eu acho Perfeito. interessante o fato deles não terem vergonha de expor isso, porque deveria se ter vergonha de dizer, não, isso não aconteceu. E pronto, excluía esse texto fora. Mas quis se colocar. Então, melhor dizer é aquilo que o próprio documento diz. Isso mostra que o texto é um texto inspirado e que há participação nossa. Então, eu posso narrar um fato que não seja bom, mas eu acho que aquele fato tem que estar presente. E nós não podemos esquecer, só um detalhe que esse eu esqueci mesmo. O Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, ele tem 3 correntes, né? O javista, o eloísta e o sacerdotal, né? Na sua composição. E de modo especial, o javista é um texto de concerto. O que é isso, né? Possivelmente existiu um grupo que escreveu o texto, que é o sacerdotal, que o grosso do texto foi escrito, se acredita, isso é uma teoria da composição do texto, que os sacerdotes escreveram esse texto. Mas aqueles que chamavam a Deus de Javé foram dar um retoque deles no texto. Então, eles consertaram algumas coisinhas que faltavam. Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias. Primeiro relato da criação. Os javistas acharam que aquele relato não era bom. Então, colocaram o relato deles, segundo o relato da criação. Nós precisamos de 2 relatos para dizer que foi criado? Não. Mas é um retoque no texto. E o eloísta é um retoque menor, que aparece em alguns momentos. A força mesmo está no javista e no sacerdotal. Então, não é um texto pronto e acabado, não é um texto que tem muita interferência. Por isso que eu gosto de ler. Se algum dia eu for dar um curso de novo de Antigo Testamento, eu gostaria de começar por Josué e Juízes. Eu gosto dos 2. Porque eles têm muito dessa coisa que aparenta ser o mais verídico. Principalmente Juízes. Juízes têm um conjunto de textos assim que vão narrando realmente o que era. Pense uma coisa, para um autor bíblico escrever assim, no tempo de Samuel, a palavra de Deus, ninguém ouvia a palavra de Deus, ninguém ouvia Deus falar no seu coração, é como se dissesse, todos eram infiéis. E ele não teve receio de escrever isso, porque isso realmente é a história, e é a história sagrada desse povo, né? Então, se Eliseu era bom,
Eliseu mandou matar as crianças. Perfeito. Não, perfeito. E eu acho fiquei legal que é esperta. 2 ursas ainda, né? Não é Pois qualquer é. coisa que sai, né? É 2 Não, ursas. não. Você sabia que era até 2 fêmeas e mata 40 crianças de uma vez. Pois é, um negócio, né, é terrível, né? A outra coisa é, eu tive aula sobre Débora e o professor de teologia era muito bom, era leigo, mas era um professor excelente. E ele fez uma explicação dizendo que havia a possibilidade de Débora nunca ter existido, porque ele sabia o hebraico e escreveu na lousa aquilo que a gente lê como Dabar, que seria a própria palavra de Deus. Então, Uhum. o escritor sagrado teria usado Débora como a palavra, e não que Débora existisse. Isso procede ou é assim? Nossa, olha, porque seria a própria palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, o verbo de Deus é Jesus. Então, o que ele queria nos ensinar era justamente essa leitura cristológica do Antigo Testamento. E isso é bem difícil, né? É, bem difícil. É que Débora era uma vidente. Débora era uma espécie, o texto vai chamar Débora de sacerdotisa, mas Débora não é sacerdotisa. Débora é uma espécie de uma pitonisa. Como que eu poderia traduzir isso melhor? Um oráculo. É uma profetisa, vamos assim dizer. Isso. Tá. E ela tem uma iluminação. E o que é interessante que os juízes nos narram, as pessoas que são possuídas pelo Espírito de Deus o são porque têm um coração aberto a Deus. Então, Débora seria a imagem daquela que acolheu a palavra de Deus na sua totalidade. Ela não seria a palavra de Deus nesse sentido do verbo, vamos assim dizer, mas por ela a palavra de Deus flui. Né? Chega nela e flui com a verdade que lhe é própria. E ela recebe essa palavra. Não é parecido isso com o processo de possessão, mas isso é parecido com um processo de revelação que São Paulo vai dizer em Coríntios, por exemplo, né? Que entraria aí o que os carismáticos trabalham isso nas palavras de ciência e tal. Então, Débora tem um coração aberto a Deus e Deus fala por meio dela e comunica. Porque é interessante, né? Ela tem o Baraque junto. Mas não é o Baraque não é posto em destaque. Quem é posto em destaque é a Débora. E Tá todos certo. os juízes, a figura que tem essa abertura de coração é sempre colocada em destaque, porque é alguém que acolhe o Espírito de Deus, né? Que se enche do Espírito. E encher-se do Espírito é ouvir a Deus, é estar disposto a cumprir a sua promessa, é estar disposto a conduzir-se a partir dele, né? A ter uma disposição de coração para ouvi-lo. Então, por isso que eu gosto do texto em 2 perspectivas. Um primeiro, por ele ser antigo, e um segundo, pela disposição que ela tem para a generosidade que ela tem para acolher a graça e a presença de Deus. Então, por isso que ele pode fazer uma leitura aí mais livre e dizer ela é a própria palavra de Deus, porque ela tem essa abertura de acolhida. Mas eu acho que ele forçou um pouquinho o pé. Tá. Porque a Tá gente não certo. precisa falar disso para falar da revelação. É só a gente falar que Jesus falou com Moisés na sarça ardente. Pronto. A partir Perfeito. dali a gente consegue construir isso. Mas isso é um outro processo, porque isso é teologia teologia bíblica, né? E isso é bem mais complexo. Mais fácil falar sobre a história de Israel.
por mais que vai dar briga e a Dani vai quase querer surtar, né? Mas é mais fácil. Eu já comecei a falar, vocês fingiram que vocês não ouviram, mas eu já comecei a falar dessas diversidades que tem na história de Israel. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Certo, meu povo? Então fiquem com Deus, boa Semana Santa para todos, e nós voltamos então no dia 21 para ir darmos o andamento. O Senhor esteja convosco, Ele está abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, boa Oi, noite. pessoal, bom descanso. Boa noite. Tchau. Deus, tchau, Dalito.